Pode? Bom dia, pessoal. Meu nome é Wallace. Dele o William, a gente vai apresentar o trabalho 4 de sistema de aterramento. Bom, esse aqui é o nosso sumário dos tópicos que a gente vai abordar hoje. A gente fala do objetivo do trabalho, fazer uma introduçãozinha do sistema de aterramento, vai falar sobre o sistema de aterramento em linhas de transmissão, e torres de transmissão, falar de transformador de aterramento e os efeitos da corrente de curto-circuito de aterramento. Depois concluir para vocês. Bom, objetivo. O objetivo, então, foi fazer um estudo sobre o sistema de aterramento, né? E analisar os efeitos das correntes de curto-circuito nesses sistemas. Então, por exemplo, qual vai ser o efeito de uma corrente de curto-circuito numa subestação ou numa linha de transmissão. Esse que vai ser os tópicos abordados aqui nesse trabalho. Bom, o sistema de aterramento ele é projetado para diminuir as paralisações da linha, né? E que isso causa danos, né, aos equipamentos, né? Fica correndo falta na linha e vai causando danos aos equipamentos. Então, ele, de forma indireta, ele vai acabar aumentando a vida útil desses equipamentos e ele também vai fazer uma proteção de animais e pessoas, né? Porque o que o sistema de aterramento faz? Ele vai fornecer um caminho paralelo de resistência baixa. Então, por exemplo, houve uma sobretensão, uma sobrecorrente. Essa corrente vai passar por esse caminho e vai ser ligada à terra. Então, essa sobrecorrente vai passar por ali e até vai proteger, né, os equipamentos e pessoas e animais que estão por perto. Bom, sistema de aterramento em linha de transmissão. Ele é composto pela conexão com a malha de aterramento em subestações, os para-raios das linhas, os cabos de para-raios e o aterramento das bases das torres. Essa imagem aqui, por exemplo, é o componente da linha de transmissão aérea. Aqui são os condutores, aqui o cabo guarda o para-raio, aqui sim são os para-raios, aqui são os isoladores, aqui as estruturas de suporte, né? E aqui a fundação. Esse aterramento das bases das torres pode ser por hastes ou por cabos enterrados no solo, e esses cabos enterrados no solo são denominados contrapesos. Aqui, as estruturas da linha de transmissão, o aterramento convencional é feito por 4 cabos radiais que são conectados no pé de cada base da estrutura. Essa aqui é uma imagem representando como se fosse uma vista de cima. Deixa eu dar um zoom para vocês. Um pouco melhor. Como se fosse uma vista de cima que fosse a estrutura da torre, né? E esses quadradinhos são o pé dessa base. Então, como a gente pode ver, de cada pé sai um cabo, né? Um condutor desse, e é um contrapeso, o nome, né? Eles são angulados de 45 graus, até para ter uma distribuição melhor aqui, mas eles não podem ultrapassar essa faixa, que é a faixa de servidão. Você tem que clicar na tela de cima. Qual tela? Arrasta o mouse para o lado. Beleza. Essa aqui é uma outra imagem que em porte lateral aqui, que você consegue ver. Esse aqui seria o eletrodo, o cabo, né, enterrado aqui, o solo, né? E aqui a gente consegue ver que tem uma profundidade de qual profundidade ele está inserido, né? E o comprimento dele. Esse comprimento vai variar de acordo com a resistividade do solo. Então, quanto maior for a resistividade do solo, maior terá que ser esse comprimento aqui. Nessas estruturas também podem haver anéis, equalizadores e hastes. E esses elementos vão atenuar
as tensões de passo e de toque. E isso em uma área urbana, mesmo que tenha uma faixa de servidão, pode ter transição de animais por ali ou pessoas, e atenuando essas tensões aumenta a segurança, né, do seu sistema. Bom, os sistemas de aterramento de torre de transmissão são compostos por um contrapeso, são esses condutores, né, enterrados, os anéis horizontais e hastes de aterramento. Podem também ser contrapesos contínuos, que são formados por um ou mais condutores cilíndricos contínuos, que são enterrados no solo ao longo da linha de transmissão, e eles são conectados em cada pé da base, né, da rede de vidro. Aqui é só uma representação de alguns tipos de estruturas de torres. São 3 tipos aqui: autoportante, estaiada e monomástico. Essas duas são um pouco mais eficientes, elas são todas estáveis, mas essas duas utilizam menos aço, então o custo vai ser mais barato. Bom, um condutor enterrado de forma horizontal, ele vai... Espera aí, Wallace. Eu estou escutando você. Não está? Fala aí. Acho que desligou. Não sei se eu vou bater. Desligou? Então usa de Windows. Eu liguei, só que está piscando. Alô, tá ouvindo? Está ligado? Desligou. Alô, alô. Alô, alô. Acho que não foi. Porque aqui não está tendo retorno. Está dizendo até que não está. Alô, alô. Acho que não teria aqui. Alô? 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 Agora sim. Alô? Alô? Escutando? Pode? Bom, o condutor enterrado de forma horizontal no solo, ele possui uma resistência. E essa resistência vai ser denominada resistência de aterramento. E essa resistência de aterramento... Alô? Alô? Agora sim. Alô? Bom, então, o condutor enterrado de forma horizontal, ele... Tá. Quer que sente aqui para ficar mais fácil? Bom, então o condutor enterrado de forma horizontal, ele vai possuir uma resistência. E essa resistência vai ser denominada resistência de aterramento. Ela é dada por essa fórmula e ela vai variar de acordo com alguns parâmetros. Por exemplo, a resistividade do solo, o raio desse condutor, o tamanho dele e a profundidade que ele está inserido no solo também. Como eu tinha dito anteriormente, a resistividade do solo vai influenciar nesse comprimento do contrapeso por perto. Aí tem uma tabelinha aqui, a gente consegue visualizar aqui a resistividade do solo, quando ela está abaixo de 850 ohms/metro, o comprimento do contrapeso por perna tem que ser de 60 metros. E assim por diante. Quando ela está entre 850 e 1100, vai ter que ser 80 metros. Bom, como a gente pode ver, basicamente o sistema de aterramento se divide em 3 componentes: os eletrodos de aterramento, as conexões de condutores elétricos
que vão ligar o sistema, os pontos do sistema, e o solo que envolve os eletrodos. Bom, vou falar um pouquinho sobre um equipamento que é muito importante na questão do aterramento, que seria os transformadores de aterramento. Basicamente, a função dele é criar um ponto de aterramento no sistema trifásico a 3 fios. Né? Vai criar um caminho ali de uma baixa impedância para que você consiga aterrar, por exemplo, um transformador em estrela. Aqui tem um exemplo de uma subestação onde esse transformador seria muito útil. Por exemplo, vamos supor que esse seja o transformador de uma subestação, né, é alimentada em 230 kV e vai transformar para 69 kV. A montante dessa subestação, ou seja, no lado ali de 230 kV, a 50 km eu vou ter uma outra subestação. No momento que eu tenho um curto monofásico, por exemplo, nessa fase, vamos chamar de fase A, B e C. No momento que eu tenho um curto monofásico na fase A, por essa secundária desse motor ser em delta, vai acontecer uma coisa que a gente não está acostumado a ver aqui em circuitos, que é a corrente de curto-circuito aqui. A tensão vai ser zero, né, como a gente já costuma ver, só que a corrente de curto-circuito aqui, ela também vai ser zero. Por quê? Quando você tem ali a contribuição que vem dessa outra subestação em 230 kV, essa contribuição vai chegar aqui no delta, e essa corrente, em vez dela fluir aqui para a terra do curto-circuito, ela vai ficar circulando ali no enrolamento de delta, porque ela não tem uma referência de terra. Isso pode causar problema no transformador, como aquecimento, gerar até incêndio. Então, nesse caso, se conecta aqui um transformador de aterramento, que com esse transformador conectado aqui nesse sistema, ele vai dar um referencial de terra para esse circuito, para essa configuração de transformador. Na subestação, né, é muito importante você ter um aterramento, né, e quando você tem qualquer curto ou alguma falha, você vai ter o escoamento, né, dessa corrente de curto para a malha de aterramento da subestação. Né? Essa malha ela é projetada de forma com que a tensão de passo, né, como o Wallace falou, já vou um pouquinho mais na frente, mas que essa tensão de passo ela não atinge valores que vai danificar os equipamentos e também não vai colocar em risco a integridade física das pessoas que estão ali na subestação, né? Um operador, algum funcionário que está fazendo alguma manutenção. Aqui tem um exemplo de um projeto de subestação para a gente entender melhor o que seria essa malha e o que seria essa questão da tensão de passo. Né? Aqui nesse processo, na figura 8, né, tem esse projeto da subestação e toda essa grade, né, que a gente pode reparar, seria a malha de aterramento. Né? Ela vai cobrir toda a subestação. E todos os equipamentos, tanto os para-raios, enfim, tudo, vai estar conectado nessa malha. Então, qualquer curto que a gente tenha, né, em equipamentos, ou então, às vezes, na linha, quando esse curto caminha até a subestação, ele vai vir e vai chegar nessa malha de aterramento. O que acontece? No momento de um curto, você acaba tendo uma distribuição de potencial de forma gradiente aqui nessa malha, que seria o que está representado aqui nessa figura 9. Imagina que essa malha aqui 3D, isso seria a diferença de potencial na distribuição. Então, se eu tenho um curto-circuito e um equipamento aqui no meio da subestação, eu vou ter um aumento, né, de potencial nesse ponto. E aí, o perigo disso é o seguinte, que quando você tem uma malha que não foi muito bem dimensionada, você gera uma tensão de passo, né? Isso coloca em risco quem está perto e coloca em risco também os equipamentos. Então, no projeto de associação, é feito um estudo para que essa elevação, né, de potencial, ela não atinja esses limites que vão colocar em risco o equipamento, né, o funcionamento dele, a vida útil dele, e também das pessoas que vão estar ali circulando na subestação por motivo de trabalho. Aqui falando um pouquinho sobre o que acontece nessa tensão de passo que eu estou comentando, esse potencial de passo, né? Nada mais é do que a diferença de potencial que vai existir entre os dois pontos, né, situado no solo, uma distância de 1 metro, ou seja, a distância é realmente de um passo. Aqui tem um exemplo, no momento que tem um curto-circuito no meio da substituição, vai se criar esse diferença de potencial, né, na Terra,
e essa tensão voltaria para a pessoa, né? Tipo, os dois pés dela seriam ali um caminho para fechar esse circuito e aí a pessoa vai ser eletrocutada. A mesma coisa também no caso dos equipamentos. E um outro ponto também que é relevante e que contribui diretamente, né, devido àquela malha de aterramento, seria o potencial de toque, né? E agora vai ser você vai gerar um caminho, né, no seu corpo. Por exemplo, nesse exemplo aqui, você tem ali uma estrutura, seja ali um equipamento de subestação, por exemplo, você vai ter a malha, e quando você tem um ponto de falta nesse equipamento, a malha tem que absorver essa corrente de maneira que, quando você toca nesse equipamento que está sofrendo a falta, essa corrente não tenha impacto quando ela passar pelo seu corpo. Porque o corpo do ser humano, por exemplo, vai ser também um tipo de resistência. Então, vai ser um caminho também. Então, a ideia é que essa malha ela tenha uma impedância menor para que fuja toda essa corrente por ela, não passando pelo corpo ali nessa proximidade. Então, fechando essa parte da subestação, né, tem os impactos de um curto-circuito no aterramento da subestação. É muito importante ter isso bem equilibrado, porque isso pode causar danos ali a equipamentos, né, como sobreaquecimento, sobretensões, incêndios, e também há risco à segurança, né, como choque elétrico, de alguém que esteja não só ali dentro da subestação, mas próximo também. Aí falando um pouquinho das linhas de transmissão, né, quando você tem um curto-circuito em uma linha de transmissão, numa linha de transmissão, você tem algumas criticidades ali na questão do aterramento, que seria também ali o potencial de terra elevado, né, devido ali à dissipação de energia no solo, no local. Isso aí vai gerar aquela que a gente comentou da tensão de passo e da tensão de toque também. A corrente de falta vão afetar os eletrodos do aterramento, os componentes, né? Então, assim, também tem que ser um sistema bem dimensionado por isso. E vai ter ali um aquecimento do solo, gerando a degradação do solo ali no local onde ocorreu a falta, e também, dependendo do nível, uma interferência eletromagnética. Aqui tem um exemplo de um curto em uma linha de transmissão, né? Só para a gente entender melhor isso que eu comentei. Imagina que aqui tem uma linha de transmissão, subestação 1, subestação 2, e a gente tem um curto-circuito aqui nessa torre no meio. Conforme o Wallace mostrou para a gente, as torres elas vão ter ali o seu sistema de proteção de aterramento em cada uma delas. Né? Tem um cabo para raio, que seria o cabo quadro, né? E todas as torres também elas são aterradas. Então, se eu tenho um curto-circuito aqui nessa torre no meio do sistema, as correntes de transmissão vão vir passando pelas outras torres. E à medida que elas vão vindo, uma parte dessa corrente vai ficando em cada uma das torres até que chegue lá na subestação. Vai, dependendo do motivo, se seja esse curto-circuito, né, seja por impacto, um raio, por exemplo, ou algum problema na rede, isso vai gerar uma corrente viajante, uma onda viajante, que ela vai percorrer toda a linha de transmissão até encontrar um ponto onde ela possa ser escoada. Isso vai gerar essa corrente que vai viajando, e à medida que ela vai passando na torre, vai aterrando, vai seguindo um caminho para a Terra e diminuindo até que chegue no sistema de proteção do lado que seria do para-raio que está em cada subestação. Bom, e por fim, para a gente fechar, né, o estudo foi muito importante para a gente, particularmente que a gente pôde reforçar o nosso conhecimento, entender um pouco mais sobre essa questão do sistema de aterramento. A gente pôde observar tanto a questão do comportamento do curto, como também na construção de como é feito esse aterramento e o impacto que isso tem, né, no sistema. Aqui são as nossas referências. É isso. Obrigado.